E aí galera, beleza? Aqui é o Franklin e hoje eu vou falar de matrizes, trazendo aí mais uma videoaula para vocês, começar a falar um pouco de matrizes. Nessa aula eu vou tentar ser um pouco mais rigoroso quando eu for falar de definições e etc, porque tanto para o pessoal do ensino médio quanto para o pessoal do ensino superior conseguir aproveitar as aulas, né? Então só vou ser um pouco mais detalhista, um pouco mais rigoroso com relação à notação, essas coisas. Ok, vamos começar lá. Bom, vou começar aqui introduzindo com uma definição e com as notações que a gente vai usar, né, para falar de matrizes. Então, ó, sejam m maior que 1 e n maior que 1, sendo m e n dois números inteiros, uma matriz m por n, a gente vai chamar assim, matriz m por n. É uma sequência de números reais distribuídos em m linhas e n colunas. Mais para frente eu vou falar o que são linhas e colunas, mais especificamente, né? Mas a priori entenda isso: m linhas e n colunas formando uma tabela representada deste modo aqui. Então isso aqui é uma matriz, pessoal. Uma matriz, ela é uma série de valores aqui, ó, tabelados. Eu vou explicar um pouco aqui como é que está disposta essa matriz aqui. Perceba que ela tem vários valores, né? Esse A1, A21, AM1, cada A desse aqui é um valor. Essa reticência quer dizer que entre o A21 e o AM1 pode ter quantos valores quiser. Essa matriz pode ter o tamanho que quiser. Então estou usando uma matriz genérica aqui, né? Não vou usar uma de tamanho 2x2 ou 3x3, porque eu quero ser geral aqui, né? Então pode ter o tamanho que quiser, tanto aqui na coluna, né? Na vertical quanto na horizontal. Então a matriz a gente sempre vai escrever dessa forma aqui, sendo que cada A desse aí vai ter um valor específico, né? Essa matriz pode ser expressa por AIJ. Esse AIJ é justamente o que está aqui, ó, como estão escritos os valores. Como eu não estou dando os valores aqui definidos, né? Não estou dando 1, 5, 3, nenhum valor, estou dando um valor genérico, eu tenho que chamar ele de alguma coisa. Então estou chamando de A11. Só que no geral a gente diz que a gente escreve esses valores aqui nessa forma, AIJ, com esse I sendo maior ou igual que 1 e menor ou igual que M, ou seja, esse I ele pode variar de 1 até M, e o J, esse J aqui, pode variar de 1 até N, certo? Então cada número que compõe a matriz é chamado de termo da matriz, ou seja, cada A desse aqui, cada valor desse, ele é chamado de termo da matriz, até grifei aqui. O símbolo AIJ, que a gente mostrou aqui, é chamado de termo geral. Por que termo geral? Porque com ele você consegue representar ou localizar, né, qualquer valor da matriz, né? Como, por exemplo, se eu quiser saber o valor que está na segunda fileira horizontal e na segunda fileira vertical, então seria o A22, né? O I valeria 2 e o J valeria 2. Ele está justamente aqui, ó, na segunda fileira horizontal, está aqui, e na segunda vertical, é o A22, certo? Então, quando a gente quiser localizar algum termo da matriz, a gente vai representar por AIJ. E esse AIJ é bom saber que ele é chamado de termo geral da matriz. Geralmente as matrizes são representadas por uma letra maiúscula, né? Então você vai ver aí comumente, quando a gente estiver falando de matriz, mais para frente de operações com matrizes, representar por letra maiúscula. Então a gente vai representar a matriz geralmente por essa forma aqui, AM por N. O que é que significa isso? Eu estou dizendo que uma matriz A, estou chamando essa matriz aqui de A, ela tem ordem M por N, ou seja, ela tem M linhas e N colunas, certo? Então quando você vê isso aqui, você já sabe que eu estou chamando a matriz de A e que ela tem M linhas e N colunas, ou simplesmente A, M por N. A matriz A com M linhas e N colunas, como eu falei, é essa aqui. Se tivermos A, N por N, ou seja, o número de linhas for igual ao número de colunas, a gente chama essa matriz A de matriz quadrada. Guarda bem essa palavra aqui, matriz quadrada de ordem N. Quer dizer, a matriz ela pode ter o número de linhas igual ao número de colunas, né? Ela vai realmente ser bem quadradinha, como você escrever lá a tabela, né, da matriz. E a gente chama essa matriz quadrada, de ordem
N. Podemos representá-la simplesmente por AN. Então se você ver essa notação aqui, ó, AN, aí você pode pensar, mas está faltando o número de colunas aqui, né? Não tem aquele xzinho. Não, quando você vê isso, você sabe que a matriz é quadrada, né? E ela é quadrada de ordem N. Então ele só precisa representar aqui o valor N. Vou dar um exemplo aqui de matriz qualquer, né? Essa matriz eu estou chamando de A, aqui ó, você vai ver desse jeito. Então A igual, aí abre o parênteses da matriz, pode ser parênteses ou também você pode ver uma matriz representada por colchete, também existe isso, tanto faz. Então observe aqui que essa matriz tem 6 valores aqui tabelados, certo? Então o que é que a gente pode dizer dessa matriz? A gente pode dizer que essa matriz é uma matriz real, né? Porque ela tem valores reais aqui, de ordem 2 por 3. O que quer dizer ela ser de ordem 2 por 3? Quer dizer que ela tem 2 linhas e 3 colunas aqui. 1, 2, 3 colunas, certo? Agora vamos falar especificamente o que são linhas e colunas, né? Eu já estava comentando aqui nas explicações, mas vamos ver precisamente o que é. É bem intuitivo, mas sempre é bom deixar bem claro, bem definidas as coisas, né? Vamos considerar essa matriz aqui, ó, a matriz genérica A de termos A e J, né? Como eu fiz da vez passada, tá aqui. Então, todas as sequências horizontais, ou seja, todas as fileiras horizontais aqui, ó, de números, aí aqui eu botei entre parênteses, como por exemplo A11, A12, reticência, A1N, também essa aqui e essa e assim por diante, são chamadas de linhas da matriz. Então, essa fileira aqui horizontal é uma linha, essa aqui é outra linha, assim por diante, até a última linha. Para ficar mais visível, eu grifei aqui a primeira linha, né, da matriz A, segunda linha e a última linha, certo? Já as sequências verticais, escrevi aqui, ó, A11, A21 até o AM1, são chamadas de colunas da matriz A, certo? Então, mais uma vez grifando aqui, ó, isso aqui é uma coluna, isso aqui é a segunda coluna, e essa aqui é a última coluna. Na primeira coluna, todos esses termos aqui, ó, J, né, lembra que é A e J que a gente representa, o termo geral. Então todos esses termos aqui, ó, do índice J, eles são 1. Por quê? Porque essa é a primeira coluna. Aqui todo mundo é 2, ó, porque segunda coluna. Já se você olhar aqui para as linhas, você também vai ter o seguinte: como essa é a primeira linha, então todo mundo no termo I aqui, ó, é número 1. Até aqui é 1, que é a primeira linha. Já aqui o I, todo mundo tem o I igual a 2, porque é a segunda linha. Assim por diante até a linha M, né? Então todo mundo aqui vai ter M no valor de I. Vou dar um outro exemplo aqui na matriz A 2 por 3, ou seja, ela tem 2 linhas e 3 colunas. A gente vai ter isso aqui. Peguei a mesma matriz, né, para dar o exemplo. Então, só para deixar bem claro, ser bem detalhista mesmo, 1, 0 em 1 e 0, 6 e menos 5 são as linhas de A. Já 1 e 0 aqui, o 0 e 6 está aqui, e 1 e menos 5 aqui são as colunas de A. Okay? Acho que isso aí não tem mistério nenhum. Vamos falar de igualdade de matriz, que também é uma coisa fácil de identificar, é até intuitivo, né? Mas vamos definir aqui. Considere duas matrizes reais de mesma ordem, ou seja, eu estou considerando aqui a matriz A e a matriz B. As duas têm a ordem M por N, ou seja, as duas têm M linhas e N colunas. E o termo geral de A estou representando por A e J, e os de B por B e J, certo? Dizemos que A é igual a B, a matriz A é igual a matriz B, se e somente se, ou seja, elas só são iguais se essa condição aqui for impreterivelmente satisfeita. E que condição é essa? É a seguinte, é que cada termo de A tem que ser igual a cada termo de B e correspondente, né? Por isso que eu botei aqui, ó, para I igual a 1, 2, 3 até M e J igual a 1, 2, 3 até N. O que é que isso quer dizer? Se eu tiver na matriz A o termo A1, 2, na matriz B eu tenho que ter igual ao valor dessa matriz, desse termo aqui, perdão, 1, 2, o valor de B
1, 2 também tem que ser igual. O que quero dizer, resumindo, é que o termo que tiver em qualquer posição de A, em B, aquele mesmo termo que tiver na mesma posição tem que ter o mesmo valor, certo? Não ficou muito bom aqui a explicação teórica, mas no exemplo fica muito mais claro, né? Então já vou logo para o exemplo. Toma essa matriz aqui, ó. Matriz 1, 2, 1, 0, x, 0. E eu estou dizendo que essa matriz é igual a outra aqui, ó. A matriz y, 2e, t, menos 1 e 0. Primeira coisa, percebam que essas duas matrizes aqui, elas têm a mesma ordem, né? Ou seja, as duas têm 2 linhas e 3 colunas. Então, a condição já está sendo satisfeita, né? E a segunda condição é que cada termo de A tem que ser igual, ou tem que ter valor igual, né, a cada termo de B da posição correspondente. Ou seja, o valor aqui do termo de A da primeira linha e da primeira coluna tem que ser igual ao valor do termo aqui de B também da primeira linha e da primeira coluna. Ou seja, para que essa matriz seja igual a essa, esse y aqui, ó, tem que ser igual a 1. Já botei aqui. O 2 já é igual a 2. O z tem que ser igual a 1. Tá aqui. O 0 tem que ser igual a t. O t igual a 0. Tá aqui. O x tem que ser igual a menos 1. Já está aqui. O 0 igual a 0. Apenas isso que tem que acontecer para que uma matriz seja igual a outra. Não tem mistério nenhum. Cada termo de uma tem que ser igual ao termo da outra da posição correspondente, certo? Alguns exemplos aqui de matrizes que não são iguais. Por exemplo, essa matriz aqui da esquerda não é igual à da direita, porque uma das condições não foi aceita, que foi a de que a ordem da primeira matriz tem que ser igual à ordem da segunda matriz, né? Essa aqui é uma matriz 2 por 3 e essa é uma matriz 3 por 2, então já não pode ser igual, por isso que eu botei o sinal de diferente aqui. E aqui, mesma coisa, a primeira matriz tem ordem diferente da segunda matriz. Só para a gente relembrar, essa matriz aqui da direita ela tem 3 linhas e 3 colunas, ou seja, o mesmo número de linhas e de colunas, né? A gente chama essa matriz de matriz quadrada, e ela é uma matriz quadrada de ordem 3, certo? Operações com matrizes, né? As matrizes você pode também efetuar alguns tipos de operações. Vamos ver aqui quais tipos de operações a gente pode realizar com essas matrizes. Adição é a primeira delas. Observe. Sejam A e B, duas matrizes, né? Estou representando elas de novo pelos mesmos termos gerais, a J e B e J. E as duas têm ordem M por N, certo? Então, tanto A quanto B tem ordem M por N, M linhas e N colunas. Chamamos de soma de A com B a matriz A mais B, cujo termo geral é AIJ mais BIJ. Ou seja, antes de mostrar aqui a matriz em si, né, a matriz soma, já dá para perceber aqui que por esse termo geral, o AIJ mais BIJ, quer dizer o quê? Que para a gente somar a matriz A com a matriz B, basta somar apenas cada termo de A e o de B de posições correspondentes, né? Ou seja, a matriz A mais B vai ser a soma dos termos de A mais os termos de B que tem a mesma posição. Pode ver aqui, ó. A1, 1 mais o B, 1, 1. A1, 2 mais B1, 2. E assim por diante. Por isso também que é importante que as duas matrizes tenham a mesma ordem. Senão não é possível fazer isso, né? Então essa é uma condição. Para você somar duas matrizes, elas têm que ter a mesma ordem. E para efetuar a soma, basta somar os termos de posições correspondentes aqui. Vou dar um exemplo aqui com números. Tem essas duas matrizes aqui, matriz A, essa 1, 2, 1, 0, 1, 2 e B, 0, 1 e menos 2, 2, 4 e 7. Então se eu quiser somar, se eu quiser saber qual é a matriz A mais B, a matriz soma, então é só eu somar aqui os valores de termos correspondentes. Já fiz direto aqui, mas é fácil verificar aqui, ó. 1 mais 0 deu 1, então está aqui na primeira posição. 2 mais 1 deu 3. 1 menos 2 é menos 1. 0 mais 2, 2. 1 mais 4, 5. E 2 mais 7, 9. Não tem mistério nenhum, muito fácil aí somar a matriz, certo? Agora, para a adição de matrizes, né, para essa operação de somar, vale algumas propriedades. Para quem está no ensino médio,
É importante saber as propriedades porque elas às vezes ajudam você, agiliza aí o processo quando você tem que calcular aí fazer alguma conta grande, alguma coisa assim. Para o pessoal do nível superior é imprescindível, eu diria, saber as propriedades, né? Às vezes o professor pede para você demonstrar alguma coisa, provar, então você sabendo a propriedade, sabendo todas as propriedades, né? Melhor dizendo, você consegue aí resolver boa parte dessas demonstrações. Então, vamos aqui observar as propriedades que servem para a adição de matrizes. Primeira, diz que se eu tenho, tomando três matrizes, né? A, B e C. Se eu somar a matriz B com a matriz C e depois somar com A, é a mesma coisa que eu pegar a matriz A com a B, somar e por último somar com a C. Para todas as matrizes A, B e C pertencentes ao conjunto das matrizes M por N. Lembra que eu falei que eu ia ser um pouco mais rigoroso com relação a esse negócio de notação, né, e definição, né? Quem está no nível superior tem que entender aqui essa linguagem aqui, né? Não é tão difícil, mas ela é necessária, certo? Então, o nome dessa propriedade, eu botei aqui por último, é propriedade associativa. Ou seja, você pode, se você tem um grupo de 3 ou mais matrizes, você pode ir somando elas, agrupando, né? Você pode pegar B mais C e depois somar a mesma coisa que você pegar A mais B e somar C. E também a mesma coisa que você pegar o A com C e somar, e por último somar B. Vai dar a mesma coisa nos três casos. É a propriedade associativa. Aqui eu fiz um exemplo, é um exemplo particular, tá? Fique claro, mas você pode provar isso com os termos genéricos lá, o AIJ, BIJ, CIJ. Também vai dar a mesma coisa. Mas eu peguei aqui o A sendo essa matriz, o B e o C com esses valores. Aí observe. Se eu somar a matriz A com a matriz B, eu já vou ter esse valor aqui, já fiz direto. 1 mais 0, 1, 1 mais 2, 1, 2 menos 1, 1 e 3 menos 1, 2. Já estou aqui com a matriz A mais B. Agora, se eu pegar essa matriz A mais B aqui e somar com a matriz C, eu vou ter, ó, isso que eu consegui, mais a matriz C aqui, ó, 2, 1, 0 e 4. Já coloquei aqui. Somando, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 1 mais 0, 1 e 2 mais 4, 6. Eu tenho essa matriz aqui. Então essa é a minha matriz A mais B somada com C. Por outro lado, eu posso somar primeiro B com C, que vai dar isso aqui, já também fiz direto. Você pode fazer aí para conferir se está certo, mas tá. E por último, eu somo o A essa soma que eu já consegui aqui, de B mais C. Essa é a matriz B mais C e aqui é a matriz A. Se somando vai dar o mesmo resultado aqui, ó, de cima, que mostra, né, que funciona. Esse resultado aí realmente funciona, né? A segunda propriedade diz que tanto faz você somar, é igual, né, somar A mais B ou somar B mais A. Para todo A e B pertencente ao conjunto das matrizes M por N. É chamada propriedade comutativa. Então a ordem com que você vai somar as matrizes não vai alterar no resultado final, né? Vale a pena adiantar aqui, falando de números, né? Números reais. Na adição é a mesma coisa, tanto faz você somar 1 mais 2 e 2 mais 1 vai dar 3, né? Na multiplicação também, se você multiplicar 1 por 2, é a mesma coisa que multiplicar 2 por 1, vai dar o mesmo resultado. Mas nas matrizes, pelo menos na multiplicação, quando a gente vê um pouco mais para frente, você vai notar que multiplicar a matriz A vezes AB é diferente de multiplicar AB vezes A, certo? Nem sempre você pode dizer que é a mesma coisa. Há casos que podem, mas a maioria dos casos não vai dar igual, certo? Mas vamos voltar aqui para essa propriedade. Também vou pegar aqui dois exemplos particulares, né? Casos particulares para mostrar aqui. Então, seja a matriz A e a matriz B, essas aí, observe que A mais B, né, é esse resultado. E B mais A também vai dar a mesma coisa. Você pode somar aí, fazendo papel à parte aí, e vai notar que colocando primeiro B e depois A, a mesma coisa que pegar A e somar com B depois. Não altera muita coisa. Terceira propriedade diz que existe uma matriz O pertencente também ao conjunto das matrizes M por N, tal que
uma matriz A somada com essa matriz O, o resultado disso é a própria matriz A. Para todas as matrizes A pertencentes ao conjunto das matrizes M por N, certo? Em suma, o que é que eu estou dizendo aqui? Essa propriedade está dizendo que se eu pegar uma matriz A e somar com essa O, não vai alterar o resultado, vai ser a própria matriz A. Se a gente for pensar nisso aí lá nos números reais, essa matriz O faz o papel do número 0, né, na soma. Se pegar um número e somar com 0, o resultado é o próprio número. Então seria mais ou menos isso. Seria como se fosse o 0 nos números reais, mas aqui a gente vai chamar de matriz O ou matriz nula, como eu escrevi aqui. Ó. A matriz O é chamada de matriz nula e é representada da seguinte forma: O, né, igual uma matriz M por N com todos os seus termos iguais a 0. Todos eles têm que ser iguais a 0. Se tiver um termo aqui que não for igual a 0, então você não pode dizer que essa matriz é nula, certo? Uma matriz nula, todos os seus termos são iguais a 0, não importa a ordem dela. É fácil verificar que A mais O é igual a A. Não vou fazer aqui o exemplo porque é muito trivial. Você pode pegar aí uma matriz, ou a matriz genérica, AJ, ou uma matriz qualquer, que você atribui aí alguns valores para sua matriz e tenta somar ela com a matriz O, com a mesma ordem, claro, né? Com todos os seus termos iguais a 0. Você vai ver, cada termo de A somado com o 0 da matriz O vai ser o próprio valor, né, de A. Então, no final das contas, você vai ter aí a matriz A como resultado. A quarta propriedade fala que, dada uma matriz A de ordem M por N, existe uma matriz menos A, também de ordem M por N, tal que a matriz A mais essa matriz, né, suposta matriz menos A, é igual a matriz O. Observe que se a gente for também transportar, né, esse exemplo aí para o mundo dos números reais, essa matriz menos A é como se fosse o número negativo, né, o número oposto de outro. Se você tem o 2 e soma ele ao menos 2, que é o oposto do 2, né, o resultado disso não é 0? Aqui na matriz é semelhante. Se você tem uma matriz e soma ela, a matriz oposta a ela, né, já estou adiantando aqui que menos A é a matriz oposta de A, então o resultado disso é a matriz nula, que seria o 0, né, no mundo das matrizes. O nome dessa propriedade é a existência da matriz oposta. O nome da outra propriedade lá, propriedade 3, que eu esqueci de falar, perdão, é a existência do elemento neutro. E aqui é a existência da matriz oposta. Eu falei aqui que menos A é a oposta de A. E todos os termos da matriz oposta de A são iguais à da original. Só mudando que eles têm todos os seus valores com sinal trocado. Então, exemplo aqui. Se A é essa matriz, 1, 2, 2 e 3, a matriz oposta de A vai ter os mesmos valores, né? 1, 2, 2 e 3, só que com sinal trocado. Então tudo aqui era positivo, na matriz oposta vai ficar tudo negativo. Também é muito fácil verificar que se você pegar a matriz A e somar com a matriz oposta, que tem todos os seus sinais trocados, você vai ter aqui, ó, uma sequência de zeros. 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0. Então o resultado disso é uma matriz que tem todos os seus termos iguais a 0. E uma matriz assim a gente já viu que é chamada de matriz O ou matriz nula, né? Nesse caso seria uma matriz nula de ordem 2. Tá? Então é muito fácil observar que isso aqui é verdade. Pega uma matriz e soma com sua oposta, o resultado é a matriz nula. Ok?